Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. O que seria ter fome e sede do Evangelho? Por quanto tempo os céus se fecharam para a revelação? Quando terminou a apostasia? Como podemos anunciar para o mundo que a apostasia encerrou? Qual a conexão que o livro de Mórmon tem com a apostasia? Deus enviou a operação do erro sobre a apostasia? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Então, nessa segunda parte da aula do Vem Segue-me dessa semana, eu então escolhi ainda outro capítulo do livro de Amós, capítulo número 8. E eu gostaria que nós pudéssemos estudar juntos sobre isso. Então, no capítulo 8, versículo 11 e 12, vamos ver o que diz aqui. E eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Então, que fome é essa sobre a terra que Amós estava profetizando? E nós então sabemos que isso aconteceu devido à morte dos apóstolos de Jesus Cristo. E houve o período que nós conhecemos como a apostasia, né? Então não seria uma fome literal, física de alimento ou de água, mas espiritual. Nós podemos então fazer essa pergunta, né? Do que você tem fome? O que é que mata a sua fome hoje? É claro que as coisas físicas e materiais são importantes para nos manter em pé, vivos. Mas da mesma forma, embora muitas pessoas de forma equivocada não assemelham isso, que nós temos que estar também muito bem espiritualmente. Se nós realmente deixarmos de comer alimento físico, natural e beber água, o nosso corpo vai definhar, né? E vamos ficar doentes e vamos morrer por falta de alimentação. Espiritualmente, muitas pessoas às vezes não entendem isso. Se você não estiver alinhado com as coisas de Deus, buscando revelação, orando, falando com Deus, estudando as Escrituras, estando em ação nas coisas espirituais que podemos estar, também vamos definhar espiritualmente e vamos estar muito longe de Deus. E essa reconquista, né, espiritual é algo que é a mesma coisa física. Alguém que fica muito tempo sem comer, ele não é só porque ele come um pedaço de pão e já se recupera. Vai ser levar um bom tempo para ele se recuperar e voltar ao normal. Espiritualmente também é assim. Então essa profecia de Amós, ele estava dizendo, olha, isso vai acontecer. Muitas pessoas vão procurar alguém que ensina a palavra verdadeira e não vai achar. E foi o que aconteceu na época da apostasia. Então vemos aqui outro caso de dualismo profético. Amós prediz uma fome pela palavra do Senhor, fome esta que certamente houve durante o período da apostasia em Israel e Judá. Tinha um coração tão duro que de 400 anos antes de Cristo até o ministério de João Batista, começado no ano 30 da nossa era, não houve profetas de Israel. Então imagina, 400 anos sem a palavra, né? A profecia de Amós, porém, cumpriu-se igualmente numa época posterior. Depois da de Cristo restabelecer sua igreja na terra, esta também acabou caindo em apostasia. E, novamente, né, porque na época de Cristo, de Malaquias até Cristo vir, e aí foi erguido, né, João Batista para realmente preparar o caminho do Salvador, e Cristo veio, anunciou a palavra, mas ainda mataram Cristo, os apóstolos, e aí entrou novamente na grande apostasia. E novamente deixou de haver revelação. E havia grande fome pela palavra de Deus, fome esta que durou mais de 1000 anos. E então
Essa é a doutrina que nós conhecemos, ou que o profeta Amós já estava anunciando. Olha, vai haver um período de apostasia. O que é apostasia? É o afastamento da presença de Deus, que é a fome espiritual. Né? Embora nesse período as pessoas tinham com que comer, se manter fisicamente, mas espiritualmente não tinham mais revelações, não tinham mais um profeta, como falamos na primeira parte, né, dessa aula, da importância de um profeta, que Deus sempre chama um profeta para revelar a sua vontade. Esse povo estava, de uma certa forma, só com aquela palavra daquele momento, do que eles já tinham recebido. E é como hoje em dia, aqueles que defendem que a Bíblia, só a Bíblia tem a palavra completa e plena de Deus. De certa forma, essas pessoas estão dizendo para Deus: ó Senhor, o Senhor não precisa mais falar, nos ensinar e revelar mais nada. Nós já temos o suficiente, que é o que está na Bíblia. Mas Deus não parou de falar. Ele chamou novamente um profeta na restauração da igreja, o profeta Joseph Smith, e então encerrou a apostasia nesse período. E aí agora, revelação contínua até a segunda vinda de Cristo. Não haverá mais uma apostasia. Nós estamos agora, nós como membros e líderes, estamos preparando o caminho para aguardarmos a segunda vinda, a grande e última vinda de Cristo, onde Ele vai julgar a todos. Então, os céus mantiveram-se calados. Desde Malaquias não houve nenhum profeta em Israel. Então, quando nós vamos encerrar esse estudo esse ano, em Malaquias, lembrar de que até nós começarmos o Novo Testamento, embora vai ser logo na sequência, mas as datas históricas, né, ficaram muitos anos sem profeta, até que então Cristo veio. Apesar da interrupção do serviço do templo, seus rituais prosseguiram durante a maior parte do tempo. Como eu disse, mesmo embora a época da apostasia não tinha mais revelação contínua, mas aquilo que eles já sabiam, alguns estavam continuando a fazer. Os sacerdotes continuaram oferecendo sacrifício no grande altar. O povo orava diariamente, enquanto um sacerdote oferecia incenso sobre o altar no lugar do santo. A revelação, na verdade, cessaram, mas os rituais visíveis continuaram. Tudo decorria normalmente, até que um dia um sacerdote chamado Zacarias, que é o pai de João Batista, não voltou no tempo devido no lugar santo. Depois de seu serviço, o povo começou a admirar-se e fazer conjecturas. E não sem razão, pois mais uma vez se abrira o véu para a proclamação da palavra de Deus. O humilde e idoso Zacarias, da ordem sacerdotal de Abias, encontrava-se na presença de um anjo. E o anjo disse para ele: tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e ele irá preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então foi anunciado à esposa de Zacarias, a Isabel, que ela seria mãe, que ela teria um filho chamado João Batista, e que ele seria o precursor, o pré-anunciador e preparador do caminho do Messias. Esse filho, muito desejado e esperado, seria um mensageiro que iria avante com o espírito e o poder de Elias, declarando a proximidade do reino de Deus. Mais uma vez, era oferecido a Israel o convênio e a promessa, e ofertavam-se-lhe as chaves e o poder. Mais uma vez, poderia tornar-se a nação de Jeová. Então, lembrar das chaves, nós falamos na primeira parte dessa aula. João Batista, quando foi chamado, também recebeu chaves. Quer dizer, ele tinha autoridade para pregar, para anunciar, para preparar e dizer que o Messias estava próximo. Aquele que veio preparar o caminho foi chamado João Batista, ou Johanna, dádiva de Deus em hebraico. Israel voltava a ter um profeta, só que dessa vez ele falaria de Jeová. Seria o precursor, o profeta que prepararia o caminho para a vinda de Jeová, a terra como filho de Deus,
e o Messias que Judá esperava há tanto tempo. E assim o Velho Testamento, ou o Velho Convênio, chegava ao fim, dando lugar ao Novo Testamento, ou ao Novo Convênio, que agora era com Cristo, né? Porque Cristo veio cumprir tudo que os profetas, até Malaquias, haviam profetizado. Então, ele é um novo convênio, Cristo, né? E o povo, e muitos acreditaram nas palavras dos profetas, estavam esperando esse dia e esse momento que chegou. Então, para nós podermos entender esse evento da apostasia, que é uma realidade, a história, é só estudar um pouco da história antiga sobre as religiões, Inquisição e tudo mais, e realmente houve esse período de escuridão, né? Ou seja, que não houve revelação. Deus não estava mais, não tinha mais um profeta para revelar sua vontade. Então, um dos profetas da igreja, o presidente Spencer W. Kimball, ele ensinou a respeito dessa fome que Amós profetizou no capítulo 8. Então, o presidente Kimball, que foi um dos profetas da igreja, ele disse o seguinte a respeito dessa profecia de Amós. Muitos séculos se passaram e chegou o dia em que um manto de descrença cobriu a terra. Não um manto de algodão ou lã, mas o manto de apostasia. E muitos tiveram uma fome e sede que não podiam ser satisfeitas. Está falando da fome e sede espiritual. Foi o Senhor nosso Deus que veio à terra, manifestou-se pessoalmente, anunciado por João Batista, e trouxe a verdade à terra uma vez mais, com profecia, com revelações, autoridade, sacerdócio, organização e todos os benefícios da humanidade. Foi o Senhor nosso Deus quem fez tudo isso. O presidente Kim falou isso numa conferência na Nova Zelândia, em 76. Então nós sabemos que através da primeira visão, onde começou tudo, foi quebrado essa época da apostasia, porque Deus então voltou a falar com o homem, escolhendo o profeta Joseph Smith como um único profeta, um profeta, que ele então voltaria a revelar a sua vontade. E o profeta então foi instruído, recebeu várias orientações e instruções. Em 1820 foi a primeira visão, e em 1830, 10 anos depois, oficialmente, ele então foi autorizado a restaurar a Igreja de Jesus Cristo nos mesmos moldes que era na época de Cristo, na era primitiva. Então, Cristo então veio, organizou, profeta, 12 apóstolos, e aí então Joseph fez da mesma forma, exatamente como foi orientado, e organizou e começou então a Igreja de Jesus Cristo novamente na terra depois da grande apostasia. O que nós também podemos entender sobre a apostasia, que é algo que muitas pessoas às vezes desconhecem, né? E acham que muitas outras coisas do passado ainda são verdadeiras hoje, não é. Então, por isso que nós temos que ensinar a doutrina da apostasia, e que isso foi encerrado, né? E eu vou usar uma escritura aqui até para ajudar a nós ampliarmos nosso entendimento sobre isso. Ainda o presidente Kimball, ainda falando de apostasia, isso foi em abril de 1964, ele disse: concernente ao fim da fome espiritual predita por Amós, disse o elder Spencer W. Kimball, após séculos de treva espiritual, anunciamos solenemente ao mundo inteiro que a fome espiritual terminou. A seca espiritual acabou. A palavra do Senhor, em sua pureza e totalidade, encontra-se à disposição de todos os homens. Ninguém precisa vaguear de um mar para o outro, nem do norte para o leste, buscando o evangelho verdadeiro, predito por Amós, pois a verdade eterna está aqui. Então, através do profeta Joseph Smith, a restauração da igreja, oficialmente em 1830, e tudo começou em 1820, está na terra.
a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, conforme o presidente Kimball disse. Ninguém mais precisa buscar a verdade. Ela já está aqui. A igreja já está estabelecida em muitos países, nas suas línguas originais. Então, e o Senhor hoje tem um profeta, conforme nós falamos na primeira parte dessa aula, que é o presidente Nelson. Desde o presidente Joseph Smith, passaram-se 16 profetas. E o presidente Nelson é o 17º presidente da Igreja de Jesus Cristo dos seus últimos dias. E é o único profeta que hoje tem autoridade para receber revelação de Deus para a Igreja no âmbito mundial. Ok? E nós já vimos isso na primeira parte. Creio que ficou claro, né? E só para encerrar, para nós podermos, na verdade, confirmar, né? Ou até alguns às vezes perguntam, bom, mas e se alguém perguntar para mim, como é que eu posso ensinar isso de uma maneira mais apropriada, né? De que houve uma apostasia, que essa apostasia já se encerrou, né? Então vamos ver lá no livro 2 Tessalonicenses, e eu os convido a abrir. Eu não vou colocar aqui a escritura na apresentação, mas para nós podermos ter o mesmo raciocínio e acompanhar juntos aqui, ok? Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 a 11, tá bom? E aí nós vamos entender, vamos pensar aqui, que aqui nós já estamos na época que os apóstolos, essas são cartas do apóstolo Paulo, para o povo que morava nessa cidade, Tessalônica. Então ele escreveu a carta explicando. No cabeçalho nós já vamos ver logo o assunto. A apostasia precederá a segunda vinda. Então esse é o assunto que aborda a carta do apóstolo Paulo. Então ele está falando, houve uma apostasia e isso iria acontecer, foi profetizado pelos profetas antigos, Amós foi um deles, e falou que haveria apostasia, e que isso precederia a segunda vinda de Cristo. Mas antes da segunda vinda, haveria a restauração de tudo. Então diz, o Evangelho prepara os homens para a glória eterna. No versículo 1, então, diz, olha, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então Paulo está dizendo, não só para o povo lá, mas serve para nós também, está dizendo, nós estamos ansiosos, né, para essa segunda vinda, quando Cristo voltar. O 2, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Então ele está dizendo, não se perturbe com as falsas doutrinas, com pessoas dizendo, eu sou o profeta chamado por Deus, né? E nós precisamos saber por nós mesmos, né, quem é realmente o profeta verdadeiro. Nós vimos na primeira parte dessa aula. Então, algumas coisas que nós podemos saber por nós mesmos, né? Então ele está dizendo, ó, não se mova facilmente, não sai da igreja só porque alguma coisa você não entende e você não aceita. Busca ter entendimento, busca a revelação, né? Então é isso que Paulo está dizendo, ó, não vos movais facilmente do vosso entendimento. Então se você não tem pleno entendimento e você quer saber, é o que nós temos falado em vários vídeos, temos que buscar conhecimento por nós mesmos. E nós temos hoje as escrituras, as palavras dos profetas, os discursos das conferências gerais, e quantos materiais e livros nos dispositivos da igreja, nós podemos fazer uma busca daquilo que nós temos interesse em nos aprofundar, em conhecer melhor, para não nos afastarmos, só porque eu não conheço, então para mim não é verdadeiro. A verdade não deixa de ser verdade só porque eu não conheço ela. Então ele diz, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, e não vos perturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como escrita por nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então ele está falando, olha, não se perturba com isso. O apóstolo Pedro, mais adiante, ele falou sobre isso, né, dizendo que há partes difíceis de nós podermos entender nas escrituras, por isso que nós temos que nos aprofundar. Mas muito cuidado, né? Nós já vimos isso no vídeo passado, né? De às vezes uma interpretação, antes de entendermos
o propósito maior do princípio, é entender se aquilo é simbólico ou é literal do que está lá escrito. Aí quando a gente entender que é apenas uma visão, é simbólico, aí vamos entender, buscar uma aplicação para os dias de hoje, o nosso entendimento se amplia. No versículo 3 diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia. Então ele está falando que dia? A segunda vinda. Então a apostasia já aconteceu e já se encerrou também com a restauração verdadeira da igreja. Só que naquela época Paulo está dizendo, olha, ninguém vos engane, porque antes de Cristo voltar outra vez, lembra que Cristo morreu, e aí aqueles anjos que estavam com Cristo disseram, olha, esse que subiu, ele há de descer, que é a segunda vinda. Mas o Paulo está avisando, olha, não se engane, porque antes dele voltar, vai ter que acontecer a apostasia. Aqui ainda não tinha começado a apostasia, na carta de Paulo. Mas nós sabemos agora que já aconteceu. E já foi encerrada também desde o início da primeira visão e com a restauração da igreja. Ele diz, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, quando a apostasia acabar, é o que aconteceu, lembra, a gente já fez um estudo da história de Joseph Smith, o relato, e que ele disse que ele era um jovem, né, de 14 para 15 anos, e aí quando ele teve a primeira visão, ele aproveitou algumas oportunidades, prestou testemunho, falou com outras pessoas que também eram líderes de outras igrejas, e ele foi perseguido, né? Então aqui é o que ele está dizendo, que nessa época, quando a igreja verdadeira, lembra quando ele fez as perguntas para o Senhor, olha, qual dessas igrejas verdadeiras? Se é que tem alguma, qual é e qual eu devo me filiar? E aí Deus respondeu para Joseph, olha, nenhuma delas tem minha autoridade. Embora eles talvez tenham boas intenções, mas não tem autoridade. E ele disse então para ele não se filiar nenhuma. E ele iria então receber orientação para restaurar a igreja de Jesus Cristo e encerrar esse período da apostasia. E por causa disso, então, a verdade estando na terra agora através de um profeta, recebendo revelação direta de Deus, é o que Paulo fala no final do versículo 3. E aí iria se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, porque a mentira ia aparecer. Talvez muitas pessoas ainda, como a verdade, por isso que Amós falou que haveria fome e sede da verdade espiritualmente. Então, aquelas pessoas que estavam buscando, não estavam encontrando. Então, muitos estavam conseguindo enganar. Mas quando então acabou a época da apostasia, que o Senhor restaurou a igreja dele, novamente com autoridade, com um profeta chamado e tudo, aí começou a aparecer as doutrinas falsas, que a verdadeira já estava aqui agora. No 4 ele diz, o qual se opõe e se levanta sobre tudo que se chama Deus, ou se adora, a ponto de assentar-se como Deus no templo de Deus, fazendo-se parecer a Deus. Então ele falou, então isso ia aparecer, e hoje nós estamos vendo, tem pessoas hoje que falam que é o Cristo reencarnado, e nós, na verdade, já vimos o próprio Cristo, os apóstolos ensinarem os sinais da segunda vinda. Os sinais estão acontecendo, mas ainda não aconteceu oficialmente, efetivamente, a segunda vinda. Estamos na preparação e aguardando esse momento. Mas alguns já estão dizendo que são o Cristo encarnado. Em primeiro lugar, Cristo, lembra da aula, aqueles que não viram, se quiserem ver novamente, ou os que não viram, a aula que eu expliquei sobre reencarnação e ressurreição. Então, Cristo ressuscitou, não reencarnou. Então, alguém hoje que diz que é Cristo reencarnado, já está errado, é doutrina falsa. Né? Então, aqui, porque são pessoas querendo parecer com Deus. Hoje tem pessoas ensinando em nome de Deus sem autoridade, embora ensinam coisas boas, mas sem autoridade. Não tem autoridade para oficiar, exercer as ordenanças que as pessoas precisam receber para se salvar. No 5, não vos lembrais de que essas coisas vos dizia eu quando ainda estava convosco? Então, ele está dizendo, vocês não se lembram quando eu dizia isso? Hoje, por exemplo, nós temos o presidente Nelson, desde que ele foi chamado em várias conferências gerais, de uma certa forma,
algumas coisas até do que o presidente Nelson está falando são repetitivas. O Elder ensinou que a repetição leva à ação. E o presidente Nelson tem repetido algumas coisas que são importantes e ainda não foram feitas. Então talvez o presidente Nelson esteja usando dessas palavras. Olha, vocês não se lembraram das coisas que eu estou dizendo já desde que eu fui chamado profeta? Né? No 6. E agora vós, né, sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. No versículo 7 ele diz, porque já o mistério da iniquidade opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja ele tirado. E então será manifestado o inimigo, o qual o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, né, principalmente quando o Senhor vier, aí o mundo todo vai saber quem estava errado e quem estava certo, né? Agora, nós temos que ter a fé. Agora, isso eu não tenho que esperar a segunda vinda, o fim do mundo para saber. Deus, ele revela. Então, se você quiser saber agora qual é a igreja verdadeira, qual é a igreja que tem um profeta verdadeiro, qual é a igreja que Deus fala com um profeta verdadeiro. Lembra, numa aula anterior que nós aprendemos os passos de receber uma revelação? Não é a única forma de fazer, né? Que é o da história do José Smith. Então, são algumas considerações que nós vimos na experiência do profeta Joseph, desde a primeira visão, alguns passos que ele fez e nós podemos aplicar para receber revelação, ou seja, fazer perguntas, né, que são importantes e relevantes, né, buscar em fontes seguras as respostas e, quando encontrar, agir de acordo com a resposta. Então Deus fala. Então lembra lá Moroni, a promessa de Moroni, que nós podemos perguntar e Deus vai responder. Se for uma pergunta sincera, Deus está ouvindo. Ele ouve a todos, independente. Tiago não falou lá? E se algum de vós tem falta de sabedoria, esse algum de vós é qualquer pessoa, não precisa ser só membro da igreja. Qualquer pessoa que tem falta de sabedoria é só pedir a Deus. E ele vos dará, sem fazer acepção de quem está pedindo. Honestamente, o Senhor conhece o coração, a intenção da pessoa, e ele vai responder. E as pessoas vão saber então. E no 9, aquele cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porquanto não receberam o amor da verdade para se salvarem. Aqui está falando de que Satanás, e ele está enganando as pessoas. Ele mescla verdades com mentiras e as pessoas, está bom, vamos lembrar algumas aulas anteriores, está na média, né? Então, na verdade, Satanás faz as pessoas acreditar que estar na média é suficiente, e não é. Nós temos que buscar estar acima da média. Além de eu ouvir pessoas ensinarem e eu acreditar, eu tenho que saber por mim mesmo, elevar o padrão, estar acima da média. Tem pessoas que se contentam com o que ouvem, né? Hoje nós sabemos de muitos lugares que as pessoas ensinam, só uma pessoa ensina, os outros estão lá, meros ouvintes, como as próprias escrituras falaram, e nós passamos por isso, né? Que alguns são, na verdade, meros ouvintes. Raramente eu vejo pessoas, eu já frequentei outras igrejas antes de entrar, embora entrei na igreja com 9 anos de idade, eu ia ser coroinha, inclusive, da igreja católica, e eu me lembro que o líder lá ensinava, ele usava as escrituras, eu não via ninguém, como a gente aprende na igreja, eu não via ninguém com as escrituras abertas, acompanhando para aprender, para receber revelação, para saber se aquilo que está sendo ensinado é exatamente isso ou não. Isso nós temos que fazer, irmãos. Não é necessário que as pessoas ou os líderes da igreja digam, irmãos, abram as escrituras. Então, quando alguém está fazendo um discurso usando as escrituras, que é o correto, não é? As pessoas, eu normalmente abro a escritura e acompanho. E muitas vezes eu estou fazendo anotações pessoais, eu tive sentimentos, e eu sei que talvez pessoas do meu lado não tiveram o mesmo sentimento que eu tive, assim como a pessoa do meu lado teve um sentimento que eu não tive. E cada um faz as suas anotações e vai sentir pelo Espírito a verdade, e nós vamos acompanhar e dizer, não, isso está sendo ensinado, é verdade.
No versículo 11, então, passando a régua espiritual, aí então é a chave de tudo, onde ele diz: e portanto, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Ou seja, então quando Deus, ele determinou, agora vai encerrar esse período da apostasia, eu vou chamar mais um profeta, começou com o profeta Joseph Smith, em 1820, e vou novamente começar a falar através de um profeta ao povo. Então aqui foi a operação do erro. Que operação do erro? Da apostasia, onde os homens fizeram mais as pessoas desacreditarem dos profetas. Nós vimos aqui, desde que nós estamos estudando o livro de Jeremias e tudo, que esses profetas pregaram por muitos anos e ninguém foi salvo, porque eles acreditaram mais na mentira, se deixaram enganar. Por isso que aconteceu a apostasia. E aí alguns chegaram ao absurdo de matar o próprio Cristo. Quer dizer, na verdade, doutrinariamente não mataram. Cristo se entregou voluntariamente. Mas a maldade no coração deles era essa também. E ele se entregou voluntariamente. Mataram os apóstolos. E aí começou a apostasia. E perdurou por 1000 anos. Até que o Senhor novamente, agora vou colocar mais um profeta, vou dar mais uma chance, né, para as pessoas voltarem. O caminho, lembra lá que nós vimos lá da história de Oséias, né, simbolicamente, é a mulher que deixou o marido e depois ela voltou, e o marido representa o Senhor e a mulher representa Israel, o povo, e ela voltou. Então, mais uma vez o Senhor, como noivo, está de braços abertos, restaurou a igreja, colocou um profeta, desde o profeta José Smith, restaurou a igreja e houve a operação do erro. Aí ele diz assim, portanto Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Ou seja, agora nós temos, além disso, né, o que o livro de Mórmon tem a ver então com a apostasia? É que o livro de Mórmon são revelações contínuas. Embora era um povo da mesma época aqui, mas nós agora temos mais informações, mais revelações. Muitas escrituras, eu já disse em alguns vídeos, um dos primeiros vídeos, como interpretar a Bíblia, eu dei uma sugestão lá, que é muito fácil a gente, né, quando você, por exemplo, está estudando a Bíblia, a doutrina, os princípios, pega uma folha de papel, divide no meio e coloca o que a Bíblia diz e o que o livro de Mórmon fala. E aí você estuda a Bíblia e vai no livro de Mórmon para ver o que o livro de Mórmon vai ensinar sobre aquele assunto. E vocês vão notar, aqueles que já fizeram isso sabem que o livro de Mórmon, ele ensina de uma forma muito mais clara a doutrina do que a Bíblia. Nós vimos aqui, por exemplo, passamos aqui na primeira parte da aula, aqui a escritura que diz que Deus se arrependeu, né, do que ele tinha feito. E aí na versão inspirada, Joseph, não foi Deus que se arrependeu, né? Então, se nós somos só estudar a Bíblia, aí nós vamos ver no livro de Mórmon, não tem nenhuma escritura que fala que Deus se arrependeu. Então aí nós vamos começar a ver onde está a enganação, a mentira, né? E aí nós vamos começar a entender plenamente a doutrina de forma clara e simples como Cristo, quando Cristo veio e ensinou. O ano que vem nós vamos estudar o Novo Testamento e nós vamos ser testemunhas da clareza que Jesus Cristo ensinou, e a maioria dos ensinos dele é tudo parábolas. E as parábolas são, na verdade, coisas simbólicas, com doutrinas e implicações que nós vamos ter que cavar, buscar, extrair e entender, para poder então falar, isso aqui eu tenho que aplicar, eu preciso dessa forma na minha vida. E é assim que funciona. Então, a operação do erro já foi, desde a primeira visão. A operação do erro chegou. E como o presidente Kimball aqui, para encerrar, ele disse, anunciamos solenemente ao mundo inteiro que a fome espiritual terminou. A seca espiritual acabou. A palavra do Senhor em sua pureza e totalidade encontra-se à disposição de todos os homens. Ninguém precisa vaguear de um mar para o outro, nem do norte para o leste, buscando o evangelho verdadeiro predito por Amós e nos dias de hoje, pois a verdade eterna está aqui.
A igreja de Jesus Cristo dos seus últimos dias é a igreja restaurada através de um profeta novamente, como desde o Velho Testamento que nós vimos, apenas um profeta que Deus fala com esse homem e diz a sua vontade do que é para a igreja de Jesus Cristo inteira, a igreja mundialmente falando. Então Joseph tinha essa autoridade para restaurar a igreja e ele organizou da forma que foi orientado, segundo a vontade de Deus e como era antes também. Por isso que nós temos hoje a organização da igreja da forma que temos. Então eu espero que nós possamos ter aprendido e que esse item da apostasia nós possamos conseguir ensinar de uma forma mais clara para as pessoas, para elas entenderem. Aconteceu esse período e já se encerrou. E agora estamos aguardando a vinda e estamos, na verdade, ajudando a preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus Cristo. Aí onde tudo vai ser acertado, onde as pessoas vão realmente, definitivamente saber isso é o certo e isso é errado. Mas isso não impede ninguém de saber isso agora. É só conhecer o Evangelho verdadeiro e você mesmo julgar, né? Aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. E assim nós vamos, linha sobre linha, voltando à presença de Deus. Então espero que eu possa ter ajudado com essa aula de hoje e que Deus ainda chama profetas. E hoje é o presidente Nelson. Quando o presidente Nelson falecer, vai ser outro profeta, mas nós sempre vamos ter um profeta onde Deus vai revelar a sua vontade para os nossos dias também. Então, que possamos entender isso e saber ensinar as pessoas também, para que eles conheçam, né? A verdade está na terra, não precisa mais procurar. É só orar para saber se essa é a igreja de Jesus Cristo por Ele mesmo. Até a próxima aula.